Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos com o objetivo de difundir um pouco do conhecimento que essa doutrina tem nos passado. E queremos então nessa oportunidade agradecer aos companheiros da Casa Espírita Oliveira que nos fizeram esse convite e nos granjearam essa oportunidade de estar aqui. E também agradecer os amigos do Amor e Caridade, que na verdade nós tínhamos o dia de hoje marcado para fazer uma palestra presencial na Semana Espírita, lá no Amor e Caridade. Então o Daniel nos convidou, nós agendamos, mas depois a dona Ângela nos convidou também, e como nós achávamos que haveria a possibilidade de conjugar as duas palestras numa só, estamos aqui. Então, carinhosamente, abraçamos também os amigos do Amor e Caridade de Monte Azul Paulista e os nossos amigos aqui da Casa Oliveira. Então, para podermos iniciar, nós vamos mentalizar Jesus através de uma oração muito simples, para podermos conectar com algo espiritual, transcendental e além daquilo que fala só a nossa matéria. Deus Pai, que nos guia, que nos orienta, que suaviza a nossa caminhada. Deus, nosso Pai, que nos ensina o caminho, que nos propõe escolhas diante de tantas possibilidades. E através destas possibilidades, que nos enviaste o nosso irmão Jesus, a fim de que palmilhasse terrenos difíceis na terra, e ali encontrasse corações generosos, difundindo a boa nova, semeando qual semeador verdadeiro as sementes do bem, em campos totalmente diversos, mas com a possibilidade de esta semente germinar, produzir frutos, e dessa forma termos hoje essa paz, essa presença, esse acalento, essa luz, essa sombra, essa oportunidade de divisar novos horizontes, de encontrar novos caminhos, e dessa forma vivenciar os ensinamentos do meio Rabi da Galileia. Obrigado, Jesus, então, por ter estado entre nós e por nunca ter nos abandonado na nossa jornada. Obrigado por nos possibilitar o conhecimento do Consolador prometido, enxugar as nossas lágrimas, compreender a extensão dos sofrimentos da humanidade, entender que a cada um é dado consoante os seus merecimentos. Obrigado por abrir estes portões e nos libertar das amarras do nosso passado, das algemas, daquilo que nos prenderam através dos milênios, porque o Espírito vive muitas existências, colimando sempre a sua perfeição. Fica conosco, Mestre. Dá-nos o teu olhar, a mansuetude do teu olhar, a tua paz, o teu amor, a tua presença em nossos meios, no transcorrer destes minutos, mas também para os dias que virão. Assim seja. Então é dessa forma que a gente consegue agradecer sempre, porque todos nós, quando buscamos reencarnar, mas nós escolhemos reencarnar? Claro. Como é que isso acontece? Nós temos a consciência, ela faz parte do nosso espírito. Todos nós fomos criados por Deus, todos nós somos espíritos encarnados, todos nós pensamos, embora haja pessoas que não pensem,
ou que não conseguem pensar, ou que ainda preferem que outros pensem por elas. Aquelas que estão acrisoladas no seu egoísmo, na sua cegueira, na sua ignorância, e preferem ficar como está. Não mudam o status quo ao seu redor. Então, mas há aquelas que pensam. Imagine se Leonardo da Vinci não pensasse, se Jesus não pensasse. Imagine se os grandes missionários da Terra, se Hitler não pensasse. Interessante fazer essa abordagem. Vamos buscar duas personagens, Hitler e Mohandas Gandhi. Ambos tinham um propósito. Bom, mas nosso tema de hoje é os propósitos que nós temos para as nossas vidas. Veja aqui, o pensamento conduz-nos sempre a realizar um projeto. Então eu penso que poderia, o ano que vem, viajar para Machu Picchu, exemplo. Eu começo a pensar, eu começo a projetar. A palavra propósito vem de projeto, vem de vontade. Olha lá, vontade. Eu começo a canalizar vontade e energia. Mas por que é que eu quero ir para Machu Picchu? Porque ali existem dados históricos que eu preciso aprender e meu propósito é avantajar o meu conceito sobre aquela civilização, trazendo aqueles hábitos para a minha análise e assim escrever um livro. Pronto, esse é um propósito. A partir do momento que eu projeto, eu começo a pensar os elementos íntimos daquele meu projeto. O engenheiro, quando projeta, ele vai analisar o terreno. Se o terreno está em aclive, em declive, se precisa tirar terra, se tem que pôr terra, ele já começa a ter intuições. Veja, o profissional, ele olha para o local onde ele vai desenhar, profissional de arquitetura, de engenharia, de construção em geral, ele vê que ali há um campo propício para o desenvolvimento de uma ideia projetada no papel e consubstanciada numa casa, num edifício, num parque de lazer, enfim, numa zona de ecossistema, enfim. Hitler, voltando nessa personagem, também tinha projetos de vida, também tinha propostas, também tinha talento, também tinha desejo, porque propósito é desejo, propósito é vontade canalizada. O meu propósito é conhecer a doutrina espírita para eu começar a compreender as coisas que me cercam e como eu posso lidar com elas. Esse é um propósito. Tem propósito que é nobre, agora tem propósito que é pobre, é menos nobre. Mohandas Gandhi tinha um propósito: levar o homem a libertar-se das suas próprias prisões, um país. Se buscarmos Índice Mandela, Nelson Mandela, a família Mandela, o propósito deles era justamente o de libertação da alma. Tanto que perguntaram a Nelson Mandela, numa determinada entrevista, como é que você se sente livre? Ele disse: difícil conviver com a liberdade, porque ela me traz a chance de traçar muitos projetos. Essa é a finalidade de voltar à Terra, que é um campo muito exíguo, pequeno. A Terra é um dos planos mais inferiores. Olha quanta dificuldade para a gente traçar um projeto na Terra. Eu me lembro aqui de uma história interessante que aconteceu nesta casa, na Casa Espírita Oliveira. Nós fazíamos os estudos de mediunidade. É um propósito. E olha que às vezes nós encontramos no meio do caminho do nosso projeto dificuldade. Por exemplo, começou a obra, mas veio uma borrasca e ficou uma semana chovendo.
isso não contava, isso eu não esperava, mas faz parte da nossa proposta. Eu projetei meu corpo para voltar para a Terra, porque os espíritos também projetam o corpo que querem ter. Às vezes por uma questão de necessidade de evolução, e porque ele fez mau uso daquele órgão, porque ele vilipendiou, ele desprezou, ele necrosou as possibilidades de usar o talento que ele tinha e usou para o mal. Porque muitas pessoas têm propósito voltado para o mal. Então o Espírito, não, eu quero rever esse meu equívoco. Eu quero trabalhar essa minha imperfeição. Volta sem língua, afônico, ou com deficiência na fala. E nós vemos muitas pessoas, ninguém é coitado, nós estamos expurgando no corpo, que é o instrumento pelo qual o Espírito realiza os seus propósitos. É onde ele talha, é onde ele escreve, é onde ele desenha seu projeto. Tem pessoas que não têm projeto. Elas vivem do projeto alheio. E nós estamos na Terra justamente para projetar e ficar escrito para a história da humanidade. É isso. Né? E eu me lembro aqui uma vez que um espírito no nosso estudo de mediunidade, porque nós ensaiávamos esse intercâmbio, essa conversa com o mundo espiritual. E os espíritos, porque são pensamentos que estão em todos os lugares, eles vão se afinando, eles vão se sintonizando com a gente, dependendo dos propósitos que a gente carrega na vida. Porque tudo tem eco. Estou falando aqui, estou me ouvindo ali. Tudo tem resposta. Veja se você semeia em campo bom, disse Jesus, vai brotar. Qual o propósito de quem semeia? Colher. E tem criaturas que infelizmente semeiam vingança, discórdia, rancor, dor. Terão a resposta da própria vida. E nessa noite, um espírito se apresentou para nós. Era um espírito já com um nível de entendimento da vida aquilatado. Sabe aquelas criaturas que não são bobas? Sabe aquela criatura que tem propósito? Foi feita uma pesquisa numa universidade americana, que os homens, e essa pesquisa foi a seguinte, detectaram que toda pessoa que tem bons propósitos vive mais do que quem faz exercício de academia todo dia. Porque o propósito, bem canalizado, bem direcionado, né? O projeto bem talhado, não importa os meios. Logicamente que se for bom, os meios são eficazes, são bons. Ele alimenta a alma, ele proporciona condições de salubridade, de saúde mental, de alegria. Interessante, quando a gente tem um propósito, por exemplo, eu vou comprar um sapato novo, é um propósito, é um projeto. Guardei o meu dinheiro desse mês, eu vou comprar um terno. Né? O que está por detrás daquilo? Eu vou comprar um terno porque eu quero ficar melhor, eu quero ser mais bem visto, eu vou usar esse produto no rosto porque são propostas. Né? Eu quero melhorar o meu tecido epitelial, eu quero colaborar com o meu corpo, eu quero trazer saúde. Veja, à medida que a gente sonha, isso são ilusões, são paixões, são propostas. A gente vai ganhando vitalidade, porque as pessoas passam a nos enxergar conforme os propósitos que nós carregamos. Olha que interessante. Ora, nós nos tornamos críveis, acreditáveis, aceitáveis, simpáticos, agradáveis, notáveis. Ora, nós nos sentimos e nos tornamos tudo o contrário disso. Depende do propósito que a gente carrega na nossa alma. Agora, nessa noite, um espírito se apresentou e disse assim, eu que já estava, a gente percebia, não pela linguagem, mas pela singularidade, porque tem pessoas que se aproximam da gente e elas têm propósitos tão nobres que envolvem a gente
com o projeto de vida delas. Você imagina chegar perto de um Chico Xavier, como a Iracema Bialik, que eu sempre digo aqui. Ela deu a mão para o Chico Xavier. Aquele homem só tinha propósitos nobres na vida. Ela deu a mão para ele, a mão dela saiu impregnada de perfumes que irmã Sheila balsamizou no ambiente. E aquele homem vivia perfumado. Uma pessoa de propósito ruim tem a aura envenenada, portanto ela não consegue exalar bom cheiro, porque a aura tem cor, ela tem odor, ela tem flexibilidade, dimensão. E pessoas bem propositadas na vida, elas são envolventes, magnetizadoras. Jesus era... Qual o propósito de Jesus na Terra? Mudar a lei de Talião. O que é isso? A lei de Talião era a lei de tal e qual. Talião significa tal e qual. A cada crime, dependendo da extensão social do crime, da repercussão negativa do crime, a pena. E a pena de Talião era uma coisa absurda. Veio este homem com uma proposta, propósito, proposta, projeto, linha de conduta diferente, mostrando assim, ó, é possível mudar esse estado de coisas, basta que vocês se conheçam, se amem, já vem lá de Sócrates, né? Basta que você enfrente os desafios da sua vida. E quantos desafios a gente tem na proposta que a gente faz para voltar para a Terra? E essa entidade disse assim na nossa reunião: eu vim para esta reunião com um propósito. Estou andando na cidade de Paraíso. Aquilo era... A entidade falava com tanto envolvimento. Sabe aquelas pessoas que falam com o propósito do bem? Elas te ganham. Elas te envolvem. Gente, imagina o envolvimento de Jesus dentro da casa de Lázaro, em Betânia, quando as meninas receberam-no naquela tarde linda de primavera. Ah, Senhor, se você não estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido, porque seus propósitos são tão nobres. Não disseram isso, mas nós estamos entendendo. Ele fez uma viagem longa para chegar até lá. A vontade move os nossos propósitos, o desejo de estar perto. E ela disse assim, o Espírito, era uma moça, identificou-se, disse a idade, disse onde estudou. Porque quando a gente tem uma proposta, a gente vai criando na nossa vida isso se chama itinerários, que tudo obedece isso. Eu acordo, eu tenho um itinerário. Hoje eu vou ali. O Espírito disse assim, o meu propósito era visitar os meus amigos. Entretanto, eu fui dissuadida. Dissuadida significa, eu fui rechaçada, piorou. Eu fui menoscabada no meu propósito, porque às vezes a gente tem propósitos tão nobres e encontra uma resistência. Pessoas, criaturas que estão vibrando numa sintonia muito inferior. Aí nosso propósito às vezes precisa de mais um tempo. É assim, né? Sabe o professor na sala de aula que encontra um público sem recepção? Sabe quando você conversa com alguém e a pessoa dorme? Na tua cara, na tua frente. Ela joga teus propósitos por água abaixo. Ela põe teu projeto. Se você não for firme, você dorme com ela. E disse a entidade: não encontrei receptáculo para atender os meus desejos, porque proposta é desejo. O orientador da casa perguntou assim para ela: como assim? Ela disse, quis visitar fulano, não mencionou o nome, evidentemente, por uma questão até de ética, porque espíritos nobres têm ética. A pessoa bem desenvolvida, ela sabe dar tapa com luva de pelica. Ela fala a verdade de modo muito
tranquilo, porque a verdade não incomoda ela. Lembram-se de Jesus? Qual é a verdade? Instigado por Anás e Caifás, ele não quedou-se, ele apenas silenciou-se, porque o projeto dele não era interessante para aqueles homens, cujo projeto era outro. Interessante isso. Cada um de nós carrega nas mãos o pergaminho de um projeto de vida. E vamos marcando os passos por onde passamos. E vamos deixando sinais cheirosos ou menos cheirosos. Disse a entidade. Fui visitar fulano, entretanto ali eles estavam numa festa regada a álcoois de todos os matizes. Os fluidos que se emanava dos corpos que ali se encontravam, mais de 120 pessoas aglomeradas, bebendo e comendo de modo desmesurado. Então, o bloqueio para que eu adentrasse e revisse os meus amigos ali era muito intenso, eu não pude rompê-lo, eu não pude perfurar, eu não consegui, mudei de rota. Porque às vezes a gente quer muito que uma pessoa tenha propósitos mais nobres na vida, mas a criatura ainda está engatinhando, rastejando feito venenosa alimária, ainda está com pensamentos muito puerilizados, infantilizados, pensamentos destituídos de nobreza, ainda está, meu amor, vamos, muda esse diapasão. A vida se projeta em outras dimensões, nós precisamos arquitetar projetos novos, nós precisamos conhecer coisas novas, precisamos estar em contato com aquilo que nos fala a fundo na alma, e a pessoa fica só no material, no chão, ela não consegue ver. Bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. A criatura não ouve. Aí você fala assim, conheça o espiritismo, meu amor, porque o amor está sofrendo. O outro fala assim, eu sou, e fala da religião que ele é. Ninguém quer que você mude de religião. Nós queremos que seus propósitos sejam outros, diferentes, mais elevados, que a sua mente possa alçar voos, porque propostas boas, elas levam a gente para sonhos. E quando a gente sonha, o que acontece? A gente trava contato com aqueles que têm os propósitos iguais aos nossos, e eles começam a nos dar diretrizes. Olha só. O que faz uma diretoria numa instituição? Ela direciona. Mas para que a diretoria possa direcionar, ela precisa ter arsenais, elementos sólidos, concretos, regras, rumo, norte, equilíbrio, razão, lucidez. É isso. Senão, tudo pro abismo. O que você faz dentro de casa para você conseguir driblar o orçamento doméstico? Você faz as contas. Você projeta, esse mês não compro isso. Você cria um propósito de vida saudável. Senão o seu lar vai se transformar num lar de desajuste. Gasta mais do que ganha. Compra mais do que pode. Exibe aquilo que não pode ter. Passa a ser uma onda obsessiva, te invadindo a intimidade. E você se perde nesse torvelinho e sua personalidade vai à bancarrota. Você perde até a noção da sua própria identidade. Começa a ser Maria, vai com as outras. É como está por aí a maioria das pessoas, tentando ter, mas não buscando ser. O propósito dessa autobusca, desse autoconhecimento de Sócrates, esse reforma íntima, é trabalhoso, não é brinquedo. É uma proposta muito altaneira. Disse mais o Espírito. Fui na casa de outros amigos e, infelizmente, ali encontrei reclamação. Eles estavam assistindo televisão.
Um programa horripilante, um programa sem crédito, onde se falava de vingança, um programa onde se mostrava o valor das armas, onde cada um exibia com muita força aquilo que mais tem para derrubar o outro. Um programa onde se falava de vingança, não conseguia entrar. Olha que difícil às vezes os espíritos nos socorrer, porque os nossos propósitos são rasteiros. E a gente quer ajuda. Não vem, meu amigo, não vem. Batei e abrir-se-vos-á. Mas esse batei é o verbo do modo subjuntivo, imperativo, né? Batei. Você precisa bater com fé, com conhecimento de causa, porque às vezes você bate e não sabe o que vai receber do lado de lá. Né? Às vezes abrem-se portas para você com as quais você não está habilitado para poder trabalhar. É aquela pessoa que presta, enfim, ela se arranja, ela presta um concurso, ela se arranja, ela não está preparada, é um jogo sujo, ela vai ter as consequências nefastas daquele equívoco. E tem consequências de propósitos menos nobres na nossa vida, que vão para a vida inteira e vão para outras vidas. Olha como a gente se conecta. Voltou o Espírito e disse assim: estive presente também na casa de um casal, muito amigo, tudo daqui da Vila Paraíso. Onde estão os Espíritos? Onde nós estivermos. Eles estão influenciando os nossos pensamentos, eles estão trabalhando as nossas potencialidades, nossos talentos, nossos propósitos, nossos projetos, intuindo, inspirando, esclarecendo, elucidando. Que hora que eles fazem isso? A hora que a gente repousa, na calada da noite. Quando o nosso espírito se emancipa do corpo e busca auferir nessas regiões bem aquilatadas, esses ensinos. Ele se abre feito flor de lótus. Porque tem criaturas que se cansam de sofrer. Agora eu quero mudar. Agora eu preciso mudar. Agora eu quero criar um propósito novo para a minha vida, porque não dá mais para isso. Chegou a entidade na casa de uma menina que se prostituía aqui na cidade. Adentrou, ela estava sozinha. A entidade sentou-se, quer dizer, acomodou-se, porque a menina estava chorando no sofá. A entidade acomodou-se, envolveu-a com a peculiaridade dos fluidos que trazia do lado de lá. E nesse envolvimento da nossa irmãzinha, ela começou a trabalhar-lhe os centros de força, o pensamento, a ponto de começar a desenhar uma proposta de vida nova. Porque a nossa proposta de vida nova vem quando a gente começa a pensar que pode mudar. Tem uma obra que se chama O Consolador. Ela foi escrita em 1939, em Pedro Leopoldo, por um grupo de espíritos que resolveram indagar de Emmanuel, através de Chico Xavier, acerca de questões da atualidade da vida moderna. E entre elas, a pergunta foi: olha esse grupo de estudiosos, uma casa espírita em Pedro Leopoldo, onde o Chico Xavier participava. Eles indagaram da espiritualidade. O remorso é eficaz? Responderam os espíritos, através de Emmanuel, o remorso já é um passo à frente para uma proposta de mudança de vida. Olha que interessante. Esta menina, segundo o que nos relatou a entidade, estava com remorso, ou seja, estava analisando, porque na vida existe isso. A gente para a carruagem, e agora? Quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu espero de mim? O que eu projeto para mim? O que eu desejo para mim? Qual o meu sonho? Em cima desse
questionamento, nós vamos traçando. É assim a vida. Agora eu quero reencarnar. Mas você quer reencarnar onde? Eu posso reencarnar na família X. Por quê? Porque eu tenho ali uma dívida, eu tenho ali um ranço, eu tenho ali um ressentimento, eu tenho ali uma vingança, eu tenho ali... Né? E então você talha, você desenha. Eu me lembro de uma obra aqui que nós lemos, que se chama A Eterna Mensagem do Monte. É uma obra ditada pelo espírito de Leon Tolstói para Célia Camargo Xavier. Ali nesta obra, que nós estávamos lendo esses dias lá em casa, tem a história de Jasão. Interessante que vocês, nobres companheiros que estão nos ouvindo, cujo propósito deve ser o de melhorar-se, como nós, peguem isso, busquem essa obra, deve estar aí em qualquer site, leia a história de Jasão. É nada mais, nada menos do que o propósito de um espírito que voltara com as condições para rever os débitos e sair vitorioso. Interessante. Quando você lê Vitor Hugo, através de Divaldo Pereira Franco, a mediunidade de Divaldo Pereira Franco, chama-se Joana d'Arc, ali a espiritualidade traça o propósito daquela moça da colina de Dom Remy, na França, que desde os 12 anos já tinha um propósito de salvar a França. E ouvia vozes. Porque os nossos propósitos não ficam só com a gente. Interessante isso. Quando o engenheiro faz a casa, ele leva na prefeitura. Aqui tem um grupo de engenheiros nos ouvindo hoje. Aqui que a gente passou o site. Ele vai para a prefeitura para ver se o órgão incumbido de aprovar, ele vai buscar um alvará, que é uma licença que o poder público dá para que ele possa efetuar a construção. Aí ele vai numa empresa que tem o material que ele precisa comprar para poder fabricar, a matéria-prima, para transformá-la, para fazer o alicerce. Olha só, olha o projeto. Aí ele vai ganhando forma. Aí quando ele está já acabado, o profissional olha e fala, meu Deus, fui eu que fiz. Ele coloca a assinatura dele. Imagine um artista. Vamos buscar aqui Velázquez. Vamos buscar Caravaggio, Antoni Caravaggio, vamos buscar Devanir Brevidelli, que de quando em vez pega uma tela, qual o teu projeto, qual o teu propósito? É interessante isso. Eu me lembro de Antônio Gasparetto, dando uma entrevista na extinta TV Manchete, na época, e o repórter perguntou para ele, qual é a sensação que você tem no fenômeno da psicopictografia? Ele diz, a de um orgasmo. Interessante. O prazer. Aí ele disse, mas é um propósito tão nobre. Olha lá, um propósito. Olha como nossa vida é permeada. Propósitos são escolhas. Escolhas. Né? Aí a entidade disse assim, eu me sentei, eu fiquei do lado dela, eu a envolvi e eu percebi que ela estava com a síndrome do remorso, algo patológico. Ela estava com feridas assim, toda avermelhada, hematomas no corpo, porque o remorso, ele também atinge o corpo. Interessante que certas doenças, para não dizer a maioria delas, têm o seu nascedouro no pensar, no espírito. Elas nascem ali, elas vão ganhando doença. Certas propostas, projetos de vida também nascem com o espírito. Já viu aquele que voltou e em tenra idade já desenvolve a música? Quer dizer,
um projeto muito bem alicerçado, construiu a casa, como diz o Evangelho, na rocha. Nenhum vento derruba. Meu filho, você pode vir por cima de mim do jeito que você quiser. A minha proposta é sólida. Ela está bem talhada. Certas obras que a gente lê, por exemplo, a de Camilo Castelo Branco, nós estávamos lendo esses dias, Amor de Salvação e depois Amor de Perdição. A riqueza com que o escritor português faz a descrição do ambiente, a descrição física e psicológica das personagens que ele cria. E depois suicida-se. Porque tem homens que não conseguem compreender a extensão do projeto de vida. Porque às vezes sucumbem, caem. Não é a melhor saída. Disse a entidade do lado da menina. Eu a socorria com passes. De modo que todo o sistema nervoso central começou a ser trabalhado para que as ideias fossem se achegando e se assenhoreassem do conteúdo consciencial, psíquico dela, e ela vislumbrasse, olha que trabalho a espiritualidade tem, e ela vislumbrasse a possibilidade de, através do remorso, mudar de comportamento. Nós não mudamos sozinhos, às vezes, precisamos de divãs clínicos psicológicos, quando não precisamos deste hospital psiquiátrico, que é a casa espírita. Para que a espiritualidade sonde a nossa intimidade, analise as linhas do nosso projeto, porque todos nós, invariavelmente, queremos sair vitoriosos da terra. Ninguém quer jogar para perder. Ninguém quer comprar uma roupa nova para ficar mais feio. Ninguém quer falar uma mensagem para ser ridicularizado, ou mal ovacionado, ou vaiado. Todos nós queremos a felicidade. Qual é o propósito dos espíritos ao serem criados por Deus? Diz-nos o livro dos Espíritos: a felicidade. A entidade, então, segundo que narrava aqui para nós, ela emitia fluidos de modo a desacelerar os plexos nervosos através das glândulas, através do centro coronário. O passe é isso. É a infusão de energias benéficas para mudar o nosso comportamento mental. Porque você é o que você pensa. E você age conforme o que você pensa. E você concretiza o que você pensa. Tem uma obra de Clóvis Tavares que se chama Amor e Sabedoria de Emmanuel. Ali existe nessa obra um verdadeiro tratado sobre o poder do pensamento para mudar as propostas de vida. Essa engrenagem que não para. Porque nós estamos pensando e propondo constantemente. Ela encontrou na moça receptáculo, ou seja, ela encontrou terra boa, ela encontrou ressonância. Ela começou, essa entidade, ela começou então a produzir, trabalhar, fomentar um campo mental diferenciado. Os espíritos fazem isso a todo instante. Eles trabalham para que a Terra seja um campo de regeneração. Olha que coisa espetacular! Para que a Terra seja um celeiro de bênçãos. Sabe o que é isso? Eles trabalham porque entendem que, apesar de estarmos sofrendo, a cruz vai pesando, vai chegando uma hora que a gente não quer mais sofrer. E quando a gente decide mudar, eles efetivamente colaboram.
Depois a entidade veio de novo, daí uns 2 anos, e disse para nós aqui no grupo, isso já faz um tempo, o centro não era aqui, já era em outro lugar, e disse assim: a irmãzinha começará a frequentar esta casa. Lógico que ninguém está interessado em saber quem é, não precisa. O que importa saber é que todos nós chegamos nessa porta, chegamos nessa casa, vitimados pelas mesmas circunstâncias, pelo remorso muitas vezes, por uma dor, por uma perda, por um sonho, por um evento mal sucedido, por uma desavença. A verdade é assim. E não estamos sozinhos e perdidos. Olha como a espiritualidade está nos sacudindo. Agora vem um vírus aí para sacudir o povo. Como disse o Tony antes da palestra, da gente começar aqui, estávamos conversando, ele disse assim: nós não seremos os mesmos, porque isso nos pegou de calças curtas. Quantas coisas nos pegam de calças curtas? Porque nossos projetos são ruins. Nossos propósitos, às vezes, são bem rudimentares. E um outro me liga ontem do Rio de Janeiro à tarde: eu estou morrendo de medo. Eu disse: pois eu não. Devanir, você não tem medo. Eu não tenho medo. Porque em tudo há o propósito de Deus. E nós não estamos na Terra para ficar na Terra sempre. E tem criaturas vivendo aqui na Terra achando que vão ficar aqui para sempre, que tudo é eterno. Não é. Equívoco. A moça veio para o centro. Depois se mudou de cidade, contou-nos a história dela. Mas não nos contou que foi auxiliada por uma alma gentil do lado de lá, que analisou-lhe os propósitos sãos do lado de cá e agasalhou-lhe a boa vontade. Encerramos assim: bem-aventurados os de boa vontade. Eu quero dizer, bem-aventurados os que têm bom propósito. Porque são esses propósitos que impulsionam a vida, a nossa vida, e vão deixar as nossas marcas. Imagina ser lembrado como alguém muito importante na vida de alguém, ainda que seja sorrateiramente, sem ninguém saber. Porque aquele que tem o propósito de se aparecer, dança, cai por terra. Não é? O propósito é doar-se, entregar-se. E um dos maiores propósitos do mestre era esse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Jesus então continue conosco, e novamente agradecendo os nossos amigos de Monte Azul, do Amor e Caridade, onde estudam ali companheiros cujos propósitos são excelentes. Estão aqui com a gente sempre, né, Tony? Um abraço para Daniel. Daniel, lá tem Sandra, lá tem Rogerinho, lá tem Akira. Não posso falar assim porque de repente eu esqueço, mas todos lá são bem lembrados sempre. Porque são almas propositadamente investidas de ideais alvissareiros. O que é isso? Ideais venturosos, bons. E a terra será dos bons. Ei! Vamos encerrando então? Nessa tarde, nessa noite, neste dia que passou, onde tantos, agarrados a projetos infelizes, num canto chorou. Neste dia de louvor, em que tantas almas vieram do lado de lá como espíritos para serem vistas e receberam a visita, o alento, o carinho, o olhar, a dose de amor. Filhos e mães, filhos e pais,
neste dia que transcorreu lúcido, vívido, cheio de paz. Nós queremos agradecer pelo pão que tivemos na mesa, pelo pensamento, não agrilhoado à tristeza, mas pensamentos de libertação, de atitude, de mudança de ação. Neste dia nobre em que nos encontramos aqui, ainda que temporariamente, podendo falar de Jesus, estudar a mente, os seus dizeres, suas palavras. Neste dia em que buscamos aquilatar os nossos saberes, para que nossos propósitos sejam outros. Para que saiamos do ostracismo, do individualismo e alcancemos o social. O que nos garante a estabilidade emocional. Obrigado, Senhor, por essa messe de amor, onde semeamos constantemente, onde falamos abundantemente daquilo que aprendemos, do Teu Evangelho quando lemos. Obrigado, Senhor, amigos espirituais, que nos acolitaram, que nos acolheram, que nos agasalharam nesta casa sublime e nos ensinaram que é possível ser melhor, mas que tudo está ao nosso dispor, facultando-nos sempre colocar em tudo o que fizermos o nosso amor. Assim seja.